Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre Alex Poatan. Sim, faz tempo que não tem vídeo do Poatan, vocês gostam quando eu faço vídeo do Poatan, então vamos lá falar dele. Ele fez um tweet há 40 minutos atrás, eu acabei de ver, um tweet aqui meio que desabafando e tal, enfim, eu vou ler o tweet e a gente conversa aqui tentando decifrar o que ele quis dizer. Ele postou isso aqui: sempre atendi aos chamados do UFC, mas se quiserem brincar comigo, podemos fazer isso. Nunca falei mal do UFC, mas com o que acabei de ouvir estou desanimado. Já pensei em não lutar mais e depois do que me contaram, este pode ser o começo. Cara, já tem mais de 500 mil visualizações esse tweet e a gente sabe que o Poatan é a maior estrela do MMA mundial hoje, a maior estrela do UFC hoje, então isso vai repercutir, vai dar muito barulho. E o que será que vai acontecer? Bom, primeiro que eu acho que ele deve depois aparecer dizendo que não é bem assim, me entenderam mal e tal, não sei o quê, porque, cara, a gente sabe que quando os atletas ficam insatisfeitos com alguma coisa com o UFC e tornam pública essa briga, essa guerra é uma guerra perdida, não adianta fazer isso. A gente já teve Ngannou tentando fazer esse tipo de coisa, diversos outros lutadores, né? A lista é gigante, não adianta querer bater de frente com esses caras, não adianta fazer desabafo, reclamar de salário, reclamar de, enfim, qualquer coisa, qualquer decisão, você ficar desabafando ali e não conversar direto com os caras é a pior coisa que você pode fazer. Então, na minha opinião, independente do motivo, o Poatan já está errado em fazer isso aqui. Isso não vai dar certo, não dá pra brigar com esses caras. Não importa quão importante você seja, quanto você venda, se você é campeão, ex-campeão, não importa nada. O UFC não gosta que faz isso e é uma briga perdida. Eu falei isso quando foi em Ngannou, não é porque o Poatan pode ser qualquer um, sempre vai dar errado. O Borrachinha fez isso na época também, entre outros. Então, ou você senta e resolve ali, e se você se frustrar com qualquer coisa, você tenta resolver ali ou guarda pra você. Você jogar no ventilador não é uma boa ideia. Mas ok, passada essa parte, vamos aqui conjecturar, tentar imaginar o que se passa. Cara, eu só consegui pensar em uma coisa, né? Qual é o próximo passo pro Poatan? Qual é o assunto que ele pode falar com o UFC? Né? Claro que a revanche contra o Ankalaev, mas o que geraria insatisfação? Só podem ser dois caminhos. Um é o UFC, que eu acho extremamente improvável, para não dizer impossível, o UFC dizer que ele não vai ter a revanche, o que seria um absurdo, e não acho que o UFC vai fazer isso, até porque o Poatan vende, não tem por que não ter revanche, então isso aqui a gente pode desconsiderar. E o outro caminho que vem na cabeça, eu não consigo imaginar mais nada, é o UFC querer obrigar ao Poatan a fazer a revanche lá na terra, entre aspas, do Ankalaev, né? Fazer o evento lá em Dubai, Abu Dhabi, enfim, lá nos Emirados Árabes, em qualquer lugar que seja lá, que é onde vai ter torcida por Ankalaev, onde o Poatan vai ter um pouquinho mais de dificuldade ali com o clima, com comida, o tempo de viagem, enfim, a gente sabe que não é o ideal, né? O ideal para o Poatan é que seja, claro, nos Estados Unidos. E às vezes o Poatan deve ter falado para o UFC, né? Não, vamos fazer num território neutro, vamos fazer nos Estados Unidos de novo. Lutou a primeira lá, faz a segunda lá, ele já ganhou de mim lá, vamos fazer lá. Né? Só que, cara, aqui a gente tá tudo chutando, ele não escreveu isso, tá? Se for esse o caso, os Estados Unidos não é um território neutro pro Poatan, porque a gente sabe que ele já mora lá, então não tem que viajar nem nada, e a torcida é toda dele, então acaba meio que sendo uma segunda casa dele ali. Então é muito mais do que pro Ankalaev, é totalmente desvantajoso pro Ankalaev ter que lutar lá. E ele já acabou de lutar lá no Ramadã e sei lá o que, e ganhou. Então, como ele tem o cinturão, ele vai querer exigir que a luta seja lá na terra dele, né? Que era o que acontecia quando o Poatan era campeão, o pessoal sempre faz um pouco de exigência ali. Então, o UFC fica numa situação complicada. Primeiro que o UFC, o Dana White, tem as suas amizades lá com o pessoal dos Emirados Árabes e sabe que tem muita grana também envolvida e o cara é o campeão, é o que tá lá e tem um bom empresário e tudo, então fica difícil chegar pra esse cara e falar, não, você vai lutar lá. Então complicou, né? Ficou numa situação complicada. Então o lado, entre aspas, mais fraco dessa discussão, dessa negociação, já que tem um monte de sheik de um lado, Ankalaev, etc., acaba sendo o Poatan, porque ele perdeu o cinturão. Então ele perde um pouco do poder de barganha. Então eu acho que o UFC deve ter falado pra ele, Poatan, pô, obrigado, a gente sabe tudo que você fez, a gente entende e tal, não sei o quê, mas, cara, a revanche vai ter que ser lá. Se você ganhar e tiver que ter a terceira luta, beleza, a gente faz nos Estados Unidos. Então deve ser esse tipo de conversa, tá? Eu não consigo, sinceramente, vocês podem comentar aqui embaixo, imaginar nada diferente desse cenário, desse problema, né, de fazer
fazer uma luta, a revanche no caso, lá na terra dele. Porque o que mais que o Poatan poderia estar reclamando, né? Sinceramente, ou é isso, ou é eles quererem dar um outro adversário pra ele que não seja o Ankalaev. Mas não faz o menor sentido, porque o Ankalaev já tá falando da revanche o tempo inteiro, o Poatan tá falando da revanche o tempo inteiro, o mundo quer assistir, então não faz sentido ser esse problema, né? De não ter a revanche. Então eu acho que é muito mais a questão ou da data, pode ser isso também, tá? Da data ou do lugar, né? Porque o oponente não pode ser o problema, não faz sentido. Então, ou é a questão de ter que lutar lá na casa do cara, tudo isso que eu já falei, ou pode ser mesmo a data. Às vezes o Poatan deu uma data ali, né? E falou, bom, eu posso lutar, eu vou estar pronto em tal data. E aí o UFC, ou o Ankalaev, né, etc., provavelmente aqui como ele nomeou o UFC, né, o UFC deve estar falando, não, a data que a gente tem é essa aqui. E às vezes não tá legal pro Poatan, e o UFC deve ter falado, não, ou é essa, ou a gente vai botar outro cara pra lutar pelo cinturão. E você vai ficar esperando. Pode ser isso também. E aí ele deve ter ficado puto. Falou, porra, eu lutei várias vezes que... Ele escreveu aqui, né, sempre atendi os chamados do UFC. Querendo dizer, toda vez que me chamaram pra lutar em cima da hora, eu lutei. Então... Pegando essa parte, realmente, pensando agora, pode ser a questão de data, né? O UFC ligou e falou, ó, é tal data. E ele deve ter falado, pô, não consigo, vamos fazer em outra? E aí o UFC falou, não, ou é essa ou a gente vai botar outro cara pra disputar o cinturão. E aí o Poatan pode ter falado, pô, mas eu sempre atendi os chamados de vocês, sempre lutei nas datas que vocês queriam, e agora eu não tenho como escolher a data, eu vou ter que de novo lutar em uma data que é ruim, né? E aí pode ser por isso também que ele ficou puto, tá? Então, eu chuto, né? Tentando aqui exercitar a criatividade, a bola de cristal, que ou é um problema de local ou é um problema de data. E aí a questão toda é, beleza, se for questão de local ou de data, você acha que o Poatan tem razão? Cara, na minha opinião sincera, de coração, eu acho que não. Por quê? De novo, ele teve a oportunidade dele de lutar aonde ele queria e, como ele mesmo disse, até a data foi a que ele queria. Porque ele disse que ele pediu, né, para lutar com a Ankalaev, que ele tinha pedido ali a luta em si, né? Então, não foi contra a vontade dele, nem o local, nem a data da primeira luta. Então, ele não é mais o campeão, fica difícil de ter razão em exigir a data e também ali a questão do lugar. Porque quando o Ankalaev quis exigir como desafiante, o que foi feito? Ele foi ignorado. Botaram ele pra lutar com o Rakit, botaram ele pra fazer um monte de coisa lá e o cara que ficou esperando, o azar é dele, né? E aí muita gente vai falar, ah, mas o Ankalaev não era um campeão como era o Poatan. Mas o Ankalaev era o desafiante de direito há muito tempo, pela sequência de vitórias, pela posição no ranking. Era indiscutível, era unânime no mundo que o Ankalaev era o cara que tinha direito de disputar o cinturão. Então, também encaixa na mesma situação. Então, eu acho que realmente não deve ser uma situação fácil, né? Porque se chegou ao ponto do Poatan ficar insatisfeito de postar nas redes sociais isso, é realmente porque incomodou ele, né? E realmente acabou incomodando e, como eu falei, a repercussão é muito grande e isso com certeza vão ter desdobramentos, mas como eu falei lá no começo do vídeo e eu vou repetir aqui agora no final do vídeo, nunca é uma boa ideia você expor problemas de relacionamento, de negociação com o UFC para jornalista, nas redes sociais, isso nunca é positivo. O Dana White e o UFC nunca gostam disso, e aí a tendência da relação é só piorar, como a gente já viu historicamente. Eu não tô falando o que eu acho. Historicamente sempre foi isso que aconteceu, né? Sempre foi ruim esse tipo de atrito. Então não agrega, não adianta. Não existe, nunca existiu, nunca vai existir lutadores que são maiores do que o UFC. O UFC nunca vai deixar isso acontecer. Então a gente já teve nomes gigantes, pô, Conor McGregor, entre outros nomes, que muita gente pode falar, ah, mas o McGregor fez um monte de besteirinha ali e o UFC aceitou. Cara, mas óbvio, dependendo do que é, ele tá com um carrinho no ônibus, ele jogou garrafinha d'água não sei quem, ele fez não sei o quê. Enfim, às vezes problemas pessoais até também fora do UFC, e o UFC realmente vai passar pano, porque o UFC tem uma balança, né? Quanto que dinheiro que eu vou ganhar aqui e aqui? E aí ele vai pra onde vale a pena. Então, questão da luta do boxe, o Dana White foi junto, o UFC foi junto, ganhou dinheiro. Então ele pesou, vale a pena. Agora, o McGregor começou a enrolar, começou a ficar com frescura, não sei o quê, a gente não tá vendo lá o Dana White implorando e, meu Deus, volta. Não, entendeu? Tipo, o UFC vai continuar existindo, independente do McGregor ter aposentado. Ou aposentou, continua existindo, né? Independente do próprio Anderson Silva ter feito o que fez, o Aldo, o próprio Poatan, né? O Poatan vai aposentar um dia e tal, vamos supor que agora, né? Ele disse, talvez nem lute mais. Beleza. O que vai acontecer? Nada. Os UFCs vão continuar marcados, vão continuar acontecendo, vão chegar novos fenômenos, vão fazer muita grana e por aí vai, tá? Então, sei lá, eu não gostei. Eu acho que esse tweet foi feito meio que na impulsividade. Eu não acho que isso é positivo. Eu não acho que tem como ele sair ganhando disso aqui. Então, sei lá, por mais que ele apague depois e tal, enfim, já pega mal, todo mundo vai falar disso, vai questionar. Eu não gostei. Eu acho que ele deveria ter ficado na dele e não ter postado isso.
tá? E, claro, ele escreveu aqui em inglês, às vezes não foi ele que fez também, ajudaram ele, ou ele botou no Google Tradutor, enfim, todas as perguntas que a gente não vai ter resposta, né? Mas eu acho que, por mais que ele tenha ficado puto e quisesse falar, eu acho que alguém da equipe deveria ter dado, opa, não, calma, respira, né? Vamos dar uma volta, pô, vamos tentar conversar com os caras de novo, sei lá, botar um pano quente. Eu nunca acho que expor, assim, desse jeito, um atrito com o seu patrão é uma boa ideia. Mas eu quero saber a opinião de vocês, comentem aqui embaixo. Em breve a gente vai descobrir todos os detalhes, né? Aqui a gente fez um bate-papo, conjecturando, tentando saber qual é o motivo. Vamos ver se a gente acaba acertando ou se não, né? Às vezes é alguma coisa que não tem nada a ver com o que eu falei, sei lá o que seria o problema, né? Mas chuta aqui embaixo o que você acha que é. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!